Descubra como superar suas preocupações com as 10 lições inspiradoras de Marco Aurélio, o grande imperador e filósofo estoico. Neste vídeo, exploramos ensinamentos atemporais que vão ajudá-lo a focar no que realmente importa, como a aceitação do que está fora de nosso controle, a importância da virtude, a prática da gratidão e a perspectiva cósmica sobre a vida. Cada lição é uma ferramenta poderosa para cultivar a serenidade e a resiliência em momentos de dificuldade. Entenda como Marco Aurélio utilizava a filosofia estoica para manter a paz interior mesmo diante dos desafios de governar um império. As lições abordadas aqui oferecem uma forma prática e profunda de reduzir a ansiedade e aumentar a satisfação pessoal. Se você quer aprender a viver com menos preocupações e mais presença, este vídeo é para você. Antes de começar, curta o vídeo e se inscreva no canal, assim você não perde nossos vídeos novos. Primeira lição do estoicismo de Marco Aurélio para parar de se preocupar. Foque no que está sob seu controle. O ensinamento número 1 do estoicismo é que tem coisas que podemos controlar e outras coisas que não podemos controlar. E o segredo está em identificar o que está sob o nosso controle e o que não está. Marco Aurélio, um imperador romano e também um filósofo, escreveu muitos pensamentos em seu diário pessoal, que mais tarde se tornaram conhecidos como meditações. Ele frequentemente se lembrava de que se preocupar com o que está fora de seu controle é inútil. Em vez de gastar energia com preocupações sobre o que os outros pensam, ou sobre eventos futuros, ele sugeria focar na própria mente. O que realmente podemos controlar? Nossas próprias ações, nossas respostas e nossos julgamentos. Quando você se preocupa, geralmente está focando no que não pode controlar. Por exemplo, ficar ansioso sobre o tempo não vai mudar a chuva para sol. Mas você pode controlar sua preparação para a chuva, levando um guarda-chuva, por exemplo. Isso diminui a ansiedade porque você está agindo sobre o que está ao seu alcance. É como se houvesse 2 potes, um de coisas que você controla e outro de coisas que você não controla. Se você gastar seu tempo e energia no pote errado, sentirá frustração e ansiedade. Mas ao escolher conscientemente focar no pote do que está sob seu controle, você se sentirá mais poderoso e tranquilo. Esta é a essência da abordagem estoica para a vida. Marco Aurélio aconselhava que deveríamos começar cada dia, lembrando-nos de que encontraremos várias dificuldades durante o dia. Abre aspas, hoje terei que lidar com os intrometidos, os ingratos, os insolentes, os astutos, os invejosos e os egoístas, fecha aspas. Em vez de se irritar ou se preocupar com essas coisas, ele recomendava aceitar as pessoas como elas são, lembrando que os outros têm o direito de agir de acordo com suas próprias razões e perspectivas. Essa prática de aceitação não significa passividade. Significa escolher sua batalha sabiamente. Se algo está causando estresse, pergunte-se: isso está sob meu controle? Se não estiver, talvez seja a hora de redirecionar sua energia para onde você pode fazer uma diferença real. Isso não apenas reduz o estresse, mas também amplia sua eficácia onde importa. Praticar o foco no que você controla é como treinar um músculo. Quanto mais você colocar em ação, mais forte fica essa habilidade. Comece com pequenas coisas. Por exemplo, você pode não controlar o trânsito pela manhã, mas pode controlar a maneira como você reage. Ao invés de ficar irritado, use este tempo para escutar um audiolivro ou um podcast interessante. Mesmo sendo um imperador, Marco Aurélio enfrentava as mesmas questões de controle que enfrentamos em nosso dia a dia. Ele tinha todo o poder e riqueza que alguém poderia desejar, mas sabia que a verdadeira felicidade vem de dentro, do controle sobre suas próprias respostas e emoções, não das circunstâncias externas. Ao longo do dia, faça pausas para refletir sobre onde está colocando sua energia. Está se preocupando com coisas fora de seu controle? Está reagindo de forma impulsiva às situações? Fazer essas pequenas autoavaliações pode ajudar a realinhar seu foco e reduzir a ansiedade. Este ensinamento estoico é poderoso porque é aplicável independentemente da época ou situação. Seja você um imperador, um estudante, ou qualquer pessoa entre esses extremos,
Focar no que está sob seu controle pode transformar a forma como você vive e como você encara as adversidades da vida. Segunda lição do estoicismo de Marco Aurélio para parar de se preocupar. Virtude como bem supremo. Na filosofia de Marco Aurélio, a virtude é considerada o bem supremo. Pense na virtude não apenas como moralidade, mas como excelência de caráter em todas as suas ações. É sobre fazer o certo, mesmo quando é difícil. Marco Aurélio acreditava que a felicidade verdadeira vem de viver virtuosamente, não de circunstâncias externas, riqueza ou sucesso. Ele defendia que devemos aspirar ser virtuosos em nossas vidas, pois isso nos coloca no caminho certo, independentemente do que está acontecendo ao nosso redor. Isso significa que, se alguém te insulta ou algo dá errado, a sua felicidade não deve ser abalada, pois ela não depende desses eventos externos, mas de estar agindo com virtude. Para Marco Aurélio, isso era uma maneira poderosa de eliminar preocupações desnecessárias. Viver virtuosamente envolve praticar 4 virtudes cardinais do estoicismo: coragem, temperança, justiça, sabedoria. Sabedoria é a habilidade de navegar situações complexas com clareza e racionalidade. Justiça envolve tratar os outros com equidade e compaixão. Coragem é sobre enfrentar desafios e adversidades sem medo. E temperança é o controle sobre os próprios desejos e impulsos. Essas virtudes ajudam a moldar nossas respostas às situações da vida. Quando você se depara com um desafio, ao invés de se preocupar, pergunte a si mesmo: qual virtude posso praticar aqui? Isso muda o foco da ansiedade para a ação positiva, reduzindo preocupações ao concentrar-se em como você pode ser a melhor versão de si mesmo em qualquer situação. Por exemplo, se você está preocupado com uma apresentação no trabalho, ao invés de se deixar levar pelo medo do julgamento dos outros, foque em fazer um trabalho justo e sábio. Prepare-se bem, compartilhe suas ideias claramente e trate as perguntas com respeito. Assim, você está vivendo virtuosamente, e isso por si só já é uma vitória, independentemente do resultado. Uma curiosidade interessante é que Marco Aurélio, apesar de ser imperador, enfrentava muitas das mesmas preocupações que nós. Ele usava a filosofia estoica para manter-se centrado e focado no que realmente importava: sua própria conduta e virtude, não as complexidades e desafios do império que governava. Outro aspecto fundamental da visão estoica sobre a virtude é que ela é vista como suficiente para a felicidade. Você não precisa de elogios, sucesso ou bens materiais para ser feliz. Tudo o que você precisa é viver de acordo com a virtude. Isso é libertador, pois significa que, independentemente de suas circunstâncias, você sempre pode acessar a felicidade através de suas próprias ações. No dia a dia, isso significa tomar decisões que refletem virtude, mesmo em pequenas coisas. Se você está em um engarrafamento, em vez de se irritar, pratique a moderação e a paciência. Se você se depara com uma fofoca no trabalho, escolha a justiça e não participe. Essas escolhas diárias fortalecem seu caráter e reduzem sua preocupação, pois você sabe que está fazendo o melhor que pode. Lembrar-se de que você tem o poder de cultivar virtude em sua vida pode ser extremamente calmante em momentos de estresse. Quando algo fora de seu controle ameaça perturbar sua paz, volte-se para dentro e fortaleça sua resolução de viver virtuosamente. Assim, a segunda lição de Marco Aurélio é uma chamada à ação para todos nós: busque a virtude como bem supremo. Fazendo isso, você encontrará uma fonte inesgotável de serenidade e satisfação pessoal, e as preocupações do mundo externo perderão seu poder sobre você. Terceira lição do estoicismo de Marco Aurélio para parar de se preocupar: simplicidade de vida. Marco Aurélio, apesar de ser um imperador, pregava e praticava simplicidade de vida. Ele acreditava que muitas das nossas preocupações surgem de desejos desnecessários e da complicação voluntária de nossas vidas. Viver simplesmente não significa apenas possuir menos coisas, mas também buscar clareza nas nossas intenções e simplicidade nas nossas ações. Viver uma vida simples começa com o reconhecimento de que muitas vezes, menos é mais.
Para Marco Aurélio, isso significava focar no que era essencial para a vida e para a virtude, e deixar de lado o supérfluo. Ele via o acúmulo de bens e a busca incessante por prazeres como distrações que nos afastam do que verdadeiramente importa, a paz interior e a retidão moral. Viver de forma simples também envolve reduzir nossas preocupações ao essencial. Marco Aurélio questionava frequentemente: isso é realmente necessário? Ao nos perguntarmos isso, podemos evitar muitas das ansiedades que vêm de perseguir coisas que não precisamos. Por exemplo, em vez de se preocupar com as roupas da moda, ou com o celular de última geração, foque em manter um estilo de vida que sustente seu bem-estar e suas relações pessoais. Outra coisa da vida simples é a clareza de pensamento. Marco Aurélio praticava isso ao escrever em seu diário, que é uma forma de meditação. Anotar seus pensamentos ajuda a ver onde você pode estar complicando sua vida sem necessidade. Tente isso. Mantenha um diário, e ao final do dia, escreva sobre o que realmente importou para você. Isso pode ajudar a identificar onde você está gastando energia desnecessariamente. O imperador também enfatizava a importância de simplificar não apenas os bens materiais, mas as interações sociais. Ele aconselhava manter relacionamentos que fossem verdadeiros e úteis, em vez de cultivar amizades por interesse ou conveniência social. Isso pode reduzir muito as preocupações cotidianas, pois você se concentra em amizades genuínas e gratificantes. A vida simples, de acordo com Marco Aurélio, leva a uma maior apreciação do que você já possui. Em vez de sempre desejar mais, há uma beleza em valorizar o presente. Isso pode ser tão simples quanto apreciar a natureza, desfrutar de uma boa conversa ou saborear uma refeição simples e nutritiva. Por exemplo, imagine que você está caminhando em um parque. Em vez de pensar na lista de tarefas ou se preocupar com o trabalho, foque nos sons dos pássaros, no sol aquecendo sua pele e na brisa fresca. Esses momentos de presença podem reduzir significativamente a ansiedade e aumentar sua satisfação com a vida. Curiosamente, mesmo sendo um dos homens mais poderosos de seu tempo, Marco Aurélio escolheu viver de maneira simples. Ele poderia ter qualquer luxo, mas sabia que a verdadeira riqueza não estava nas posses, mas na tranquilidade da mente e na liberdade de preocupações. A prática da vida simples também se reflete na maneira como enfrentamos desafios. Em vez de reagir com frustração ou desespero, um estilo de vida simples nos encoraja a aceitar e adaptar. Isso não significa resignação, mas um reconhecimento de que podemos lidar com muito mais do que imaginamos, com muito menos do que pensamos precisar. Ao adotar uma vida mais simples como um valor, você pode encontrar uma liberdade que talvez nunca tenha experimentado. Isso não vem de ter mais, mas de desejar menos. Ao se libertar das amarras dos desejos materiais e preocupações superficiais, você ganha um espaço maior para crescer em virtude e sabedoria. Em resumo, a vida simples proposta por Marco Aurélio é uma poderosa ferramenta estoica para reduzir as preocupações. Ao focar no essencial, clarificar nossas intenções e valorizar o que realmente importa, nós abrimos caminho para uma vida mais plena e menos ansiosa. Experimente adotar esses princípios e veja como sua vida pode se transformar, reduzindo as preocupações e aumentando sua paz interior. Quarta lição do estoicismo de Marco Aurélio para parar de se preocupar: domínio das emoções. Marco Aurélio, como um estoico, valorizava enormemente o domínio das emoções. Ele entendia que as emoções não controladas podem levar a decisões precipitadas e a uma vida tumultuada. Por isso, ensinava que devemos trabalhar para entender nossas emoções, controlá-las e não permitir que elas ditem nossas ações. O primeiro passo para o domínio das emoções é reconhecer que as emoções são reações naturais a estímulos externos e pensamentos internos. No entanto, o que realmente importa é como escolhemos responder a essas emoções. Marco Aurélio acreditava que devemos observar nossas emoções sem julgamento imediato, dando-nos espaço para escolher uma resposta racional e ponderada. Essa abordagem pode ser vista como uma forma de autodomínio que não apenas reduz a ansiedade, mas também fortalece nosso caráter.
Por exemplo, se você se sentir irritado, em vez de reagir de imediato, pergunte-se por que está irritado. Explore a raiz da sua emoção. Isso muitas vezes revela que nossa irritação é causada por expectativas não atendidas ou por não aceitar as coisas como realmente são. Marco Aurélio frequentemente refletia sobre como manter a calma em situações adversas. Ele via essas situações como oportunidades para praticar virtudes como a paciência e a resiliência. Ao invés de permitir que a raiva ou a frustração tomassem conta, ele recomendava recuar, respirar e reavaliar a situação sob uma nova luz. Uma técnica estoica para o domínio das emoções é o exercício da vista de cima. Imagine-se olhando para a sua vida de uma perspectiva mais ampla, como se você estivesse observando de um ponto acima. Isso ajuda a ver as situações com menos envolvimento emocional e mais objetividade. Assim, o que parecia ser um grande problema pode se revelar insignificante no grande esquema das coisas. Outro aspecto importante é a prática da aceitação. Marco Aurélio ensinava que devemos aceitar o mundo como ele é, não como gostaríamos que fosse. Isso não significa resignação, mas sim reconhecer que algumas coisas estão fora do nosso controle. Quando aceitamos a realidade, sem tentar mudar cada aspecto conforme nossos desejos, as emoções negativas como a raiva e o medo perdem muito de seu poder sobre nós. A simplicidade também se aplica ao domínio das emoções. Ao simplificar nossa vida e nossos desejos, reduzimos as oportunidades de frustração. Isso se traduz em menos emoções negativas para gerenciar e, consequentemente, uma vida mais tranquila. Marco Aurélio aplicava esses ensinamentos mesmo nas altas esferas do poder romano, um ambiente onde as paixões políticas e pessoais frequentemente ferviam. Ele se destacava por manter a compostura e a clareza, mesmo sob pressão, demonstrando como o domínio das emoções pode ser um poderoso aliado. Além disso, ele incentivava a prática da gratidão. Ao focar nas coisas boas da vida, nossas mentes se tornam menos suscetíveis a serem dominadas por emoções negativas. A gratidão nos ajuda a ver que, apesar dos desafios, há sempre algo pelo qual podemos ser gratos. Por fim, o domínio das emoções é uma jornada contínua. Marco Aurélio não sugeriu que ele ou qualquer outro estoico fosse perfeito nisso, mas que a prática constante e a vigilância sobre nossas emoções são essenciais para viver uma vida plena e equilibrada. Ao cultivar essa habilidade, diminuímos nossas preocupações e aumentamos nossa capacidade de enfrentar as adversidades com serenidade e sabedoria. Quinta lição do estoicismo de Marco Aurélio para parar de se preocupar. Gratidão pelo que já se tem. Marco Aurélio frequentemente enfatizava a importância da gratidão em suas meditações. Ele acreditava que ser grato pelo que já se tem é uma das formas mais eficazes de reduzir preocupações e aumentar a satisfação com a vida. Esta perspectiva estoica nos encoraja a focar no presente e valorizar os recursos, as pessoas e as circunstâncias que já fazem parte de nossa vida. A gratidão, para Marco Aurélio, não era apenas um sentimento passivo, mas uma prática ativa. Ele propunha começar cada dia lembrando-se das coisas pelas quais se é grato. Isso poderia incluir saúde, família, amigos, ou até mesmo a oportunidade de enfrentar novos desafios. Essa prática matinal ajuda a estabelecer uma perspectiva positiva e a enfrentar o dia com um sentimento de abundância, em vez de carência. Essa abordagem tem um efeito profundo sobre nossas emoções. Quando focamos na gratidão, a ansiedade e o medo perdem força, porque percebemos que muitas das coisas que tememos perder já estão conosco. Além disso, a gratidão nos ajuda a reconhecer que, mesmo nas adversidades, sempre há elementos valiosos que merecem nosso reconhecimento e apreço. Marco Aurélio também via a gratidão como uma forma de conexão com os outros e o mundo ao redor. Ele sugeriu que devemos ser gratos não apenas pelas nossas posses ou status, mas também pelas oportunidades de aprender com os outros, pela beleza da natureza e pela própria vida. Essa expansão do sentido de gratidão nos torna mais conscientes da interdependência de todas as coisas e da contribuição de cada pessoa e evento em nossa jornada.
A prática estoica da gratidão também envolve aceitar o que a vida traz, tanto os bens quanto os males, como parte de um todo maior necessário para o crescimento pessoal. Isso não significa gostar de tudo o que acontece, mas reconhecer que cada experiência tem um valor. Por exemplo, dificuldades podem ser vistas como oportunidades para fortalecer a resiliência e o caráter. Além disso, Marco Aurélio enfatizava que devemos ser gratos pela capacidade de controlar nossas próprias respostas. Mesmo quando não podemos mudar uma situação difícil, temos sempre a liberdade de escolher nossa atitude perante ela. Essa é uma grande fonte de poder pessoal e um motivo profundo para a gratidão. Outra curiosidade é que, mesmo em meio aos deveres de Estado e às pressões do Império, Marco Aurélio encontrava tempo para refletir sobre as pequenas alegrias da vida. Ele acreditava que esses momentos de reconhecimento são essenciais para manter o equilíbrio emocional e a clareza mental. A gratidão também nos ensina a valorizar o momento presente. Em vez de sempre olhar para o que falta ou o que poderia ser, agradecer pelo agora nos centra e acalma a mente. Isso reduz a tendência de preocupar-se excessivamente com o futuro ou lamentar o passado. A prática regular da gratidão pode transformar nossa visão de mundo de uma orientada pela escassez para uma orientada pela abundância. Esse shift mental é poderoso e pode diminuir significativamente as preocupações diárias, aumentando nossa felicidade geral. Portanto, a quarta lição de Marco Aurélio é clara: cultivar a gratidão pelo que se tem é um antídoto poderoso contra as preocupações. Ao praticar diariamente a gratidão, reforçamos nossa resiliência emocional, melhoramos nosso bem-estar e vivemos uma vida mais plena e significativa. Sexta lição do estoicismo de Marco Aurélio para parar de se preocupar. Mantenha um diário. A prática de manter um diário era fundamental para Marco Aurélio, que utilizava esse método como uma ferramenta para refletir sobre sua vida, suas ações e seus pensamentos. Ele acreditava que escrever ajudava a clarificar a mente, identificar e controlar emoções e reforçar lições importantes da vida. Esta sexta lição estoica nos incentiva a adotar um hábito similar para reduzir as preocupações e promover uma vida mais consciente e intencional. Escrever em um diário permite uma introspecção profunda. Ao registrar seus pensamentos e preocupações, você tem a oportunidade de observá-los de fora, como se fossem de outra pessoa. Isso proporciona uma nova perspectiva, ajudando a entender melhor seus próprios padrões de pensamento e emoção. Através dessa prática, podemos começar a ver como muitas das nossas preocupações são infundadas ou exageradas. Marco Aurélio usava seu diário para praticar a gratidão, refletir sobre suas ações diárias e lembrar-se das virtudes que deveria cultivar. Escrever sobre as coisas pelas quais era grato ajudava-o a manter uma perspectiva positiva, mesmo em tempos difíceis. Ao analisar suas próprias ações, ele podia identificar onde tinha sido bem-sucedido em viver de acordo com seus princípios estoicos e onde precisava melhorar. Manter um diário também serve como um lembrete constante de nossos valores e objetivos. Escrever sobre o que é importante para nós nos ajuda a manter o foco nesses elementos, evitando que nos perdamos em trivialidades ou preocupações desnecessárias. Isso fortalece nossa capacidade de viver de acordo com nossos princípios, em vez de sermos levados por impulsos momentâneos ou influências externas. Outro benefício de manter um diário é o desenvolvimento da autoconsciência. Ao escrever regularmente sobre suas experiências e sentimentos, você se torna mais consciente de quem você é e do que realmente importa para você. Essa clareza pode diminuir significativamente a ansiedade e a preocupação, pois quando você conhece a si mesmo e aos seus valores, é menos provável que seja perturbado por circunstâncias externas. Além disso, um diário pode ser um espaço para resolver problemas. Ao enfrentar uma situação desafiadora, escrever sobre ela pode ajudar a organizar seus pensamentos e desenvolver soluções. Muitas vezes, simplesmente colocar um problema no papel faz com que ele pareça menos intimidador, e a solução pode se tornar mais clara. Curiosamente, mesmo sendo um imperador com acesso a conselheiros e toda a sabedoria do seu império, Marco Aurélio encontrava valor imenso na simples prática de escrever para si mesmo.
Ele sabia que a sabedoria verdadeira vem de dentro e que um diário é uma ferramenta poderosa para acessar essa sabedoria. Além de tudo isso, escrever em um diário pode ser uma prática meditativa. O ato de escrever à mão, em particular, pode acalmar a mente e reduzir o estresse. É uma forma de mindfulness, onde você está totalmente presente com suas palavras e pensamentos, afastando preocupações temporárias. Outra aplicação prática dessa lição é usar o diário para visualizar seus objetivos e sonhos. Ao dedicar tempo para escrever sobre o futuro que deseja criar, você pode manter-se motivado e alinhado com seus objetivos, mesmo em meio a desafios ou distrações. Por fim, um diário pode servir como um registro de sua jornada pessoal. Ao revisitar entradas antigas, você pode ver o quanto cresceu e aprendeu ao longo do tempo. Isso não só reforça um senso de progresso e realização, mas também reduz a ansiedade ao mostrar que muitas preocupações passadas nunca se concretizaram. Portanto, a prática de manter um diário, conforme exemplificado por Marco Aurélio, é uma ferramenta estoica valiosa para gerenciar preocupações, promover o crescimento pessoal e manter uma vida equilibrada e focada no que realmente importa. Sétima lição do estoicismo de Marco Aurélio para parar de se preocupar. O passado é imutável. Marco Aurélio, como um sábio estoico, enfatizava a aceitação do passado como um aspecto crucial para uma vida livre de preocupações. Ele ensinava que o passado é imutável e que gastar energia lamentando ou desejando alterá-lo é um exercício fútil que só nos traz sofrimento desnecessário. Essa sétima lição é sobre aprender a aceitar o passado e concentrar-se em reagir adequadamente aos eventos da vida. A aceitação do passado começa com o reconhecimento de que tudo o que aconteceu levou você ao momento presente. Marco Aurélio acreditava que, ao invés de nos arrependermos ou nos ressentirmos do passado, devemos usar nossas experiências como lições que moldam nossa sabedoria e nosso caráter. Ele via cada evento passado, bom ou ruim, como uma parte necessária do tecido da vida que contribui para o nosso crescimento pessoal. Uma maneira prática de aplicar essa lição é mudar a forma como pensamos sobre os eventos passados. Em vez de se fixar em o que poderia ter sido, Marco Aurélio sugeria que nos perguntássemos: o que posso aprender com isso? Essa mudança de perspectiva transforma o ressentimento em oportunidade de aprendizado, permitindo que avancemos com insights mais profundos e uma mente mais tranquila. Outro aspecto importante desta lição é entender que nossa preocupação com o passado muitas vezes se baseia na crença de que poderíamos ter controlado ou mudado os eventos. No entanto, muitas circunstâncias estão fora do nosso controle, incluindo as ações de outras pessoas e eventos externos. Reconhecer isso ajuda a liberar a tensão associada à culpa e ao arrependimento. Marco Aurélio também enfatizava a importância de reagir bem aos eventos. Isso significa que, independentemente do que aconteceu no passado, sempre temos a escolha de como responder no presente. Ele aconselhava que deveríamos responder com virtude, com sabedoria, justiça, coragem e moderação. Adotar essas respostas virtuosas nos capacita a enfrentar desafios futuros de maneira mais eficaz e sem ansiedade. Uma prática estoica relacionada a isso é o exercício de reflexão à noite. Antes de dormir, Marco Aurélio recomendava revisar os eventos do dia, avaliando como reagiu a eles. Essa revisão noturna não é para se punir por erros, mas para reconhecer onde você pode melhorar e reafirmar seu compromisso de responder melhor no futuro. Além disso, ao aceitar o passado como imutável, podemos nos concentrar mais plenamente no presente. A preocupação com o passado muitas vezes nos distrai do aqui e agora, impedindo-nos de viver plenamente cada momento. Ao liberar essas amarras, ganhamos a liberdade de engajar totalmente com a vida como ela se apresenta. Curiosamente, apesar de seu status e poder como imperador, Marco Aurélio enfrentava as mesmas questões humanas de arrependimento e preocupação com o passado que todos nós enfrentamos. Sua dedicação à filosofia estoica servia como um lembrete constante da importância de focar no que poderia ser controlado, suas próprias ações e reações. Essa lição também nos ensina sobre a impermanência de todas as coisas. Reconhecer que o passado é apenas uma série de momentos que já se foram nos ajuda a abraçar a mudança constante da vida e a ver cada novo dia como uma tela em branco, pronta para ser pintada com novas experiências e escolhas. Por fim, ao aceitar o passado e aprender a reagir bem aos eventos, não apenas reduzimos nossas preocupações, mas também cultivamos um senso de paz interior. Isso nos fortalece para enfrentar o que quer que o futuro nos reserve com coragem e serenidade. Portanto, a sétima lição de Marco Aurélio nos oferece uma poderosa ferramenta para viver uma vida menos ansiosa e mais gratificante,
aceitar o passado como imutável e concentrar nossas energias em reagir virtuosamente no presente. Oitava lição do estoicismo de Marco Aurélio para parar de se preocupar. Virtude na adversidade. Marco Aurélio, enfrentando inúmeras adversidades como imperador, ensinava que a verdadeira medida de um indivíduo é demonstrada através de sua capacidade de manter a virtude em tempos de crise. Esta oitava lição estoica nos guia a ver as adversidades não como infortúnios, mas como oportunidades para fortalecer nosso caráter e praticar a virtude. A ideia central é que adversidades são inevitáveis e fazem parte da experiência humana. Marco Aurélio acreditava que responder a essas adversidades com virtude, praticando a sabedoria, a justiça, a coragem e a moderação, é o que realmente nos define. Em suas meditações, ele escreve frequentemente sobre a importância de enfrentar desafios de forma calma e deliberada, sem se deixar levar por emoções negativas ou impulsos descontrolados. Praticar a virtude na adversidade começa com a aceitação. Aceitar que enfrentaremos desafios é o primeiro passo para lidar com eles de maneira eficaz. Isso não significa resignação, mas um reconhecimento de que o sofrimento faz parte da vida e que podemos escolher como responder a ele. Ao aceitar as adversidades sem luta, reduzimos nosso sofrimento e abrimos espaço para uma resposta mais ponderada e virtuosa. Outro aspecto dessa lição é a resiliência. Marco Aurélio destacava que não devemos apenas suportar as adversidades, mas fazer uso delas para nosso crescimento pessoal. Ele sugeria que cada dificuldade é uma chance de provar a nós mesmos que podemos ser maiores do que nossas circunstâncias. Isso requer uma grande dose de coragem, a coragem de enfrentar o desconhecido e persistir apesar das dificuldades. Além disso, a prática da moderação é crucial em tempos de crise. Em momentos de adversidade, pode ser tentador reagir de maneira excessiva, seja com raiva, frustração ou desespero. A moderação nos ajuda a manter o equilíbrio emocional e a tomar decisões sensatas, mesmo sob pressão. Isso é especialmente importante quando, por exemplo, precisamos liderar outros ou tomar decisões que afetam não só a nós mesmos, mas também aqueles ao nosso redor. A justiça também é uma virtude-chave em tempos difíceis. Marco Aurélio enfatizava que devemos sempre agir de maneira justa, independentemente das circunstâncias. Isso significa tratar os outros com equidade e compaixão, mesmo quando estamos sob estresse ou enfrentando desafios pessoais. A capacidade de manter um compromisso com a justiça sob pressão é um verdadeiro teste de caráter. Praticar a sabedoria prática é igualmente essencial. Isso envolve a habilidade de discernir a melhor maneira de agir em situações complicadas. A sabedoria não vem apenas do conhecimento, mas também da experiência e da reflexão cuidadosa sobre nossas próprias ações e as dos outros. Curiosamente, mesmo nos momentos mais turbulentos de seu reinado, Marco Aurélio encontrava tempo para refletir e escrever sobre suas experiências e lições aprendidas. Ele usava essas reflexões para cultivar uma mente tranquila e um espírito inabalável, independentemente das tempestades ao seu redor. Essa lição estoica nos mostra que, ao enfrentar adversidades com virtude, não só superamos as dificuldades, mas também crescemos como indivíduos. A adversidade, vista dessa forma, transforma-se de um obstáculo temido em uma ponte para o desenvolvimento pessoal e ético. Portanto, a oitava lição de Marco Aurélio nos ensina que, ao invés de nos preocuparmos com as adversidades, devemos abraçá-las como oportunidades para viver nossas virtudes. Isso não só alivia nossas preocupações, mas também nos eleva a uma existência mais plena e significativa. Em tempos de crise, lembre-se de que cada desafio é uma chance de demonstrar e fortalecer sua verdadeira natureza. Nona lição do estoicismo de Marco Aurélio para parar de se preocupar. Natureza transitória da vida. Marco Aurélio, profundamente influenciado pela ideia de que tudo no universo está em constante mudança, refletia frequentemente sobre a natureza transitória da vida em suas meditações. Esta nona lição estoica nos ensina a não nos preocuparmos excessivamente com as circunstâncias atuais, pois elas são temporárias e sempre sujeitas a mudanças.
Compreender e aceitar a impermanência pode ser uma fonte poderosa de tranquilidade e resiliência. O imperador filósofo destacava que, assim como as estações do ano, nada na vida é permanente. Tudo passa. A dor, o prazer, as dificuldades e até os momentos de alegria. Ao reconhecer essa realidade, podemos reduzir nossa ansiedade sobre o futuro e nossa tristeza pelo passado, pois sabemos que qualquer estado atual é apenas temporário. Marco Aurélio incentivava a prática de viver no momento presente, aproveitando cada dia como se fosse um presente valioso. Ele acreditava que preocupar-se com o futuro ou lamentar o passado é um desperdício de energia vital, pois impede que vivamos plenamente o agora. Ao invés de se prender a expectativas ou arrependimentos, ele sugeria que devemos focar em agir virtuosamente no presente. A aceitação da natureza transitória da vida também nos ajuda a lidar melhor com a perda e a mudança. Sabendo que tudo é temporário, podemos valorizar mais intensamente as pessoas e experiências sem nos apegar de maneira que cause sofrimento quando elas inevitavelmente mudarem ou terminarem. Essa perspectiva nos permite desfrutar das relações e situações sem a pressão de tentar torná-las eternas. Essa lição também se estende ao nosso senso de identidade e posse. Marco Aurélio nos lembra de que mesmo nosso corpo e nossa personalidade estão em constante fluxo. Ele questionava a ideia de que possuímos qualquer coisa de forma permanente, incluindo nossa própria forma física. Ao invés de se apegar, ele recomendava uma leveza de ser e uma liberdade diante da inevitável mudança. Outra aplicação prática dessa visão é a maneira como enfrentamos desafios ou adversidades. Se algo negativo ocorre, a percepção de sua natureza temporária nos permite enfrentá-lo com mais calma e determinação. Sabendo que isso também passará, podemos manter uma perspectiva equilibrada, o que diminui a intensidade de nossas reações emocionais. Curiosamente, apesar de seu poder e status, Marco Aurélio via a si mesmo e sua posição como temporários. Ele frequentemente refletia sobre a brevidade da vida humana e a importância de deixar um legado de virtude em vez de buscar glória pessoal ou material. Ele considerava sua mortalidade como um lembrete para viver com integridade e propósito. A natureza transitória da vida, segundo Marco Aurélio, deveria nos inspirar a agir com gentileza e urgência. Sabendo que o tempo é limitado, ele defendia a importância de agir corretamente e contribuir positivamente para o mundo enquanto é possível. Isso reflete a noção estoica de que devemos viver cada dia como se fosse nosso último, não de forma temerária, mas com compromisso pleno com o bem. Essa lição estoica sobre impermanência nos ensina a abraçar a mudança, aceitar o fluxo da vida e concentrar nossa energia no que realmente importa, nossas ações e nosso caráter. Ao fazer isso, podemos reduzir significativamente nossas preocupações e viver uma vida mais plena e significativa, enraizada no presente e livre das cadeias do passado e da ansiedade pelo futuro. 10ª lição do estoicismo de Marco Aurélio para parar de se preocupar. Perspectiva cósmica. Marco Aurélio frequentemente contemplava a imensidão do universo e a pequenez da existência humana para colocar seus problemas em perspectiva. Esta 10ª lição estoica nos convida a adotar uma visão cósmica, considerando a vastidão do cosmos e a brevidade de nossas vidas como forma de relativizar nossas preocupações e diminuir a importância das questões menores. A perspectiva cósmica começa com a ideia de que, comparados ao universo, nossos problemas individuais, não importa quão grandes pareçam, são incrivelmente pequenos. Marco Aurélio usava essa visão para manter suas próprias preocupações em xeque, lembrando-se de que muitas das coisas que causam ansiedade são transitórias e de pouca importância no grande esquema das coisas. Por exemplo, imagine olhar para a Terra do espaço. Todas as guerras, disputas políticas, desastres naturais e dilemas pessoais parecem insignificantes a partir dessa visão. Isso não significa que nossos problemas não são reais ou importantes, mas nos ajuda a não ampliá-los além de sua verdadeira escala. Marco Aurélio acreditava que essa perspectiva era essencial para manter a paz interior e a clareza de pensamento. Adotar uma visão cósmica também ajuda a reduzir o ego. Quando nos vemos como uma pequena parte de algo muito maior,
podemos liberar muitas das preocupações que vêm do egoísmo, como a busca por status, reconhecimento ou mesmo o medo do julgamento dos outros. Em vez disso, podemos focar em viver de acordo com nossos valores e contribuir positivamente para o mundo ao nosso redor. Além disso, a perspectiva cósmica nos ensina sobre a interconexão de todas as coisas. Marco Aurélio refletia sobre como cada elemento do universo contribui para o todo e como somos parte desse complexo sistema. Esse entendimento pode aumentar nossa empatia e nosso senso de responsabilidade para com os outros, pois reconhecemos que nossas ações têm impacto além de nossa própria existência. Essa visão também nos encoraja a valorizar o tempo. Conscientes da brevidade da vida humana em relação à eternidade do universo, podemos escolher viver cada momento de forma mais plena e significativa. Isso envolve dar menos peso às preocupações passageiras e focar mais em criar memórias valiosas e em fazer a diferença enquanto estamos aqui. Curiosamente, apesar de suas vastas responsabilidades como imperador, Marco Aurélio encontrava consolo nessa perspectiva cósmica, que o ajudava a manter a serenidade diante dos desafios do império. Ele via suas decisões e problemas não apenas em relação ao seu tempo-lugar, mas como parte de um contínuo muito maior. A prática de refletir sobre a vastidão do universo pode ser incorporada à meditação ou simplesmente reflexão diária. Ao fazer isso, podemos sentir um senso de humildade e maravilhamento que dissolve preocupações triviais e nos alinha com uma existência mais equilibrada e focada. Finalmente, essa perspectiva nos oferece um tipo de liberdade. A liberdade de errar, de ser imperfeito, e ainda assim continuar tentando fazer o melhor possível. Sabendo que, no final, todos somos apenas uma pequena parte de algo grandioso, podemos perseguir nossos objetivos com paixão, mas sem o peso de acreditar que cada erro é um desastre. Assim, a 10ª lição de Marco Aurélio nos convida a adotar uma perspectiva cósmica para reduzir nossas preocupações e ampliar nossa visão sobre a vida. Ao fazer isso, podemos encontrar tranquilidade na humildade de nossa pequenez e na beleza de nossa breve jornada através do cosmos. À medida que concluímos nossa jornada pelas 10 lições estoicas de Marco Aurélio, esperamos que você sinta uma nova perspectiva sobre como lidar com as preocupações da vida. Estas lições não são apenas teorias distantes, elas são práticas testadas pelo tempo, usadas por um dos maiores líderes da história para manter sua serenidade em meio ao caos. Ao adotar esses ensinamentos, você pode começar a ver suas preocupações sob uma nova luz, reconhecendo o que realmente está sob seu controle e o que não está. Cada uma dessas lições, desde focar no que é controlável até aceitar a natureza transitória da vida, é uma ferramenta para construir uma vida mais equilibrada e significativa. A prática diária desses princípios pode transformar não apenas como você enfrenta os desafios, mas como vive cada momento. Marco Aurélio nos mostra que, mesmo nas circunstâncias mais desafiadoras, temos a capacidade de escolher nossa resposta, e é nessa escolha que reside nossa verdadeira liberdade e força. Convidamos você a levar essas lições adiante, aplicando-as no seu dia a dia e observando as mudanças que elas podem trazer. Não se trata apenas de reduzir preocupações, mas de enriquecer sua experiência de vida, cultivando a paz interior e a resiliência que o estoicismo promove. Lembre-se, o objetivo não é eliminar todas as preocupações, mas aprender a lidar com elas de forma mais eficaz e tranquila. Assim, passo a passo, podemos caminhar rumo a uma existência mais plena e satisfatória, guiados pela sabedoria de Marco Aurélio.